Salve, salve galerinha, professor Romulo na área aí de novo com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula a gente continua falando sobre geradores e mais precisamente sobre associação de geradores, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nos objetivos da nossa aula. Nessa aula nós vamos fazer a análise da associação de geradores em paralelo, beleza? E também vamos compreender como obter a força eletromotriz e a resistência interna do gerador equivalente nesse tipo de associação, beleza? Na aula anterior nós falamos sobre a associação de geradores em série, né? E agora vamos abordar a associação de geradores em paralelo. Tranquilo? Então, vamos lá. Acompanha aí comigo. Bem, pessoal, vamos começar retomando a ideia de associação de geradores, né? Lembrando aí que os geradores podem ser associados, assim como os resistores, tanto em série, que foi o tema da aula anterior, quanto em paralelo, que é o tema dessa aula. Aqui nós temos a representação esquemática de uma associação em série, onde eu tenho um gerador ligado após o outro, né? O polo positivo de um gerador ligado no negativo do outro, e aí eu vou colocando um depois do outro. Nós tratamos isso na aula anterior. Aqui, nessa figura, nós temos então a representação esquemática, né? Tenho 3 pilhinhas aqui que estão associadas em paralelo. Observe que eu tenho um fio ligando as 3 pilhas pelo polo positivo e pelo polo negativo, caracterizando uma associação em paralelo. E lembrar aí que gerador equivalente à associação é aquele que, percorrido pela corrente elétrica da associação, mantém entre seus terminais uma DDP igual à mantida pela associação. Então, agora, neste caso, nós vamos trabalhar com a associação em paralelo para obter o nosso gerador equivalente, beleza? Agora, pessoal, vamos então definir o que é uma associação em paralelo de geradores. Na associação em paralelo, os polos positivos dos geradores são ligados entre si, assim como os polos negativos, assim como eu mostrei para vocês bem no início da nossa aula. Esquematicamente, nós podemos representar dessa forma. Aqui estão os terminais do meu circuito. Eu tenho aqui 3 geradores, por onde é percorrida uma corrente elétrica nesse circuito, certo? Neste caso em específico, pessoal, nós vamos fazer a análise onde os geradores são iguais, tá certo? Ou seja, eles vão ter mesma força eletromotriz, né, a mesma FEM, e também mesma resistência interna, certinho? Então, olha só, quando eu tenho a corrente percorrendo aqui o meu circuito, a gente pode observar que essa corrente se divide aqui, passando por cada um dos geradores, diferentemente da associação em série, onde a corrente que passava pelos meus geradores era a mesma. Assim, nós podemos obter o circuito, né, com o meu gerador equivalente para essa associação em paralelo. Ou seja, todos os geradores mantêm a mesma DDP aqui, sendo que a corrente elétrica I se distribui igualmente entre eles. Isto é, em cada gerador associado, a intensidade de correntes será 1 sobre N, onde este N representa aí o número de geradores que eu tenho na minha associação. Beleza? Então, pessoal, tomando a equação do gerador, nós podemos obter em cada um deles a seguinte relação matemática. A diferença de potencial vai ser igual a força eletromotriz menos a resistência interna multiplicado pela intensidade de corrente, que no caso de cada um dos geradores vai ser 1 sobre N, ou seja, a corrente se divide passando por cada um dos meus geradores,
Tá? Reescrevendo esta expressão, nós podemos colocar aqui, né, que a força eletromotriz menos, posso fazer o R dividir pelo N aqui, que é o número de geradores na minha associação, vezes a intensidade de corrente, beleza? Já no gerador equivalente, nós vamos ter que a diferença de potencial vai ser igual a força eletromotriz equivalente menos resistência equivalente multiplicado pela intensidade da corrente elétrica. Comparando aqui as duas expressões para a diferença de potencial, nós obtemos a resistência equivalente, tá? Levando em consideração que as diferenças de potencial podem ser obtidas dessas duas formas aqui das equações. Comparando essas duas expressões, nós temos que a resistência equivalente, portanto, será R dividido por N, onde este N representa para a gente o número de geradores da minha associação. E a força eletromotriz equivalente vai ser igual à própria força eletromotriz. Beleza? Quando a gente compara a equação que a gente tem para cada um dos geradores com a equação do gerador equivalente. Nós podemos observar que nessa associação se consegue uma diminuição da resistência interna e cada gerador só é percorrido pela enésima parte da corrente elétrica que atravessa a associação, beleza? Mas a FEM equivalente da associação permanece igual, ou seja, não sofre aí alteração no seu respectivo valor, beleza? Então, dessa forma, nós podemos então aí determinar a resistência equivalente em uma associação e podemos determinar a força eletromotriz dessa associação. Com a queda no valor da resistência interna, a dissipação de energia elétrica é menor, beleza? Então, isso é importante de ser notado. Então, para finalizar aqui essa parte teórica, nós podemos fazer uma análise utilizando equipamentos aqui como o multímetro. Eu pego este multímetro e vou fazer a medida do meu gerador, né? Nessa primeira análise, eu tenho esta pilha representando o meu gerador e esse gerador estaria em um circuito aberto. E a gente observa aqui, ó, que o meu multímetro marca uma força eletromotriz de 1,50. Em uma associação em série, olha só, uma pilha ligada depois da outra, associação em série. E essas pilhas são idênticas, tá certo? A força eletromotriz resultante é a soma da força eletromotriz de cada uma. Como uma pilha só marca 1,50, a soma aqui daria 3, beleza? Só que lembrando, né, nesse tipo de associação, a força eletromotriz aumenta, mas a resistência interna também, certo? E isso causa uma perda maior de energia. Já em uma associação em paralelo, que é o caso aqui, observa ó, que os polos aqui estão ligados pelo mesmo ponto, né? Positivo e negativo. E quando eu olho para a marcação no meu multímetro, eu percebo que a força eletromotriz aqui equivalente é a mesma, como se eu tivesse apenas uma pilha, tá? Levando mais uma vez em consideração que aqui nós estamos trabalhando com geradores idênticos, que vão apresentar a mesma força eletromotriz e mesma resistência interna. Tranquilo? Agora, pessoal, vamos lá naquele exemplinho para poder aplicar isso que nós acabamos de abordar aqui nessa aula. Vamos então à leitura do exemplo. Dois geradores iguais, cada um com FEM E igual a 24 volts e resistência interna R, 2 ohms, são associados como indica a figura abaixo. A resistência R vale 3 ohms. Determine a indicação do amperímetro A ideal. Bem, pessoal, a primeira coisa que nós precisamos fazer é determinar a resistência interna equivalente e determinar a força eletromotriz equivalente. Então, se nós lembrarmos lá da equação, nós temos que a resistência equivalente para uma associação em paralelo vai ser o valor da resistência interna dividido pelo número de geradores da minha associação. Então, aqui neste caso,
o meu gerador apresenta resistência interna de 2 ohms. E eu tenho nesta associação 2 geradores. Tá? Tá aqui os meus 2 geradores na associação em questão. Então, eu vou ter que pegar 2 e dividir por 2, que é o número de geradores. Ou seja, a resistência equivalente dessa associação de geradores é igual a 1 ohm. Beleza? Agora, precisamos determinar a força eletromotriz equivalente. E nós acabamos de ver que em uma associação em paralelo, a força eletromotriz equivalente é o valor da força eletromotriz do gerador em questão. Beleza? Então, esse gerador tem 24 volts de força eletromotriz. A força eletromotriz equivalente, portanto, será aí de 24 volts. Vamos construir agora o circuito que a gente obteve após fazer a associação dos geradores. Beleza? Então, olha só. Vamos colocar aqui o meu gerador. Aqui eu tenho polo negativo, polo positivo. Vou fazer a representação aqui da resistência interna. Seguir aqui. Colocar o resistor, que representa o circuito externo. E fechar aqui o nosso circuitozinho. Beleza? Então, eu tenho um resistor de 3 ohms. Beleza? Tenho uma força eletromotriz equivalente para esta associação de 24 volts. E a resistência equivalente igual a 1 ohm. Beleza? E o meu amperímetro A, né? Vamos inserir aqui o nosso amperímetro. Eu tenho aqui o amperímetro A, que vai medir a corrente elétrica que passa ao longo desse meu circuito. Então, eu tenho aqui também uma corrente elétrica e percorrendo este meu circuito. Beleza? E é justamente a intensidade dessa corrente elétrica que o problema pede para a gente determinar. E aí, qual é a ferramenta que eu vou utilizar para determinar a intensidade desta corrente elétrica? Nós vamos usar, mais uma vez, a lei de Poulier, onde eu posso determinar a intensidade dessa corrente elétrica fazendo a divisão entre a força eletromotriz equivalente da minha associação com a soma das resistências externa e resistência interna. Tá certo? Agora, o que nós vamos fazer é substituir os valores. Eu tenho força eletromotriz igual a 24 volts. A resistência externa é 3, a interna é 1. Aqui, então, eu vou ter 24 dividido por 4 e, portanto, teremos aí o valor de corrente elétrica de 6 amperes. Ou seja, a intensidade de corrente que o meu amperímetro vai marcar é de 6 amperes. E aí a gente fecha o nosso exercício. Beleza? Mais uma vez, enfatizar. A equação lá da lei de Poulier será utilizada com bastante frequência no estudo da associação de geradores. Beleza? Seja essa associação em série ou em paralelo, essa vai ser uma ferramenta bastante utilizada para resolver esse tipo de circuito. Tranquilo? Então era isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.